As bactérias podem ser classificadas quanto à sua necessidade ou independência de oxigênio para a obtenção de energia a partir de compostos orgânicos. Os diferentes metabolismos podem ser identificados por meio do cultivo, como o meio tioglicolato. Além dos nutrientes necessários para a sobrevivência das bactérias, esse meio contém agar, que dá a ele uma textura gelatinosa e possibilita a criação de um gradiente de concentração de oxigênio. Em uma aula experimental de microbiologia, os estudantes foram orientados a investigar em tubos de ensaio o padrão de crescimento de algumas espécies bacterianas nesse meio, como mostra a imagem a seguir. Então, antes da gente interpretar a imagem, vamos ver o que a questão quer. Em seguida, foi pedido que selecionassem o tubo onde ocorreu o crescimento de bactérias anaeróbicas facultativas para novos experimentos numa segunda parte da aula. E aí, qual que é então a espécie escolhida, pessoal? É isso que a questão está nos pedindo. Então, primeira coisa que a gente vai tentar entender. Então, o que são esses tubinhos de ensaio, né? Ele já falou que ele coloca ali um meio de cultivo. Então, o que é um meio de cultivo, pessoal? É tudo que a bactéria precisa para sobreviver de alguma forma. Ou, se ele quer selecionar alguma coisa, ele tira um determinado nutriente, ele vê qual bactéria consegue sobreviver e por aí vai. E aí ele contém agar, que ele fica igual uma gelatina mesmo. Então esse amarelinho aqui na imagem, ele vai ficando durinho, beleza? Por que isso é importante? Porque cria então esse gradiente de concentração de oxigênio. Onde que a gente tem oxigênio disponível, pessoal? Geralmente na superfície. Porque se é uma gelatina, não vai chegar muito oxigênio aqui, vai? O oxigênio não vai conseguir se difundir igualmente por todo o tubo de ensaio. Por isso que ele fala que existe esse gradiente de concentração. Ou seja, eu tenho mais oxigênio aqui em cima e menos aqui embaixo, beleza? E aí, antes agora da gente interpretar, a gente tem que pensar, ó, ele está pedindo, falando de bactérias anaeróbicas facultativas. Mas o que a gente tem, né, em relação aos tipos de bactérias aqui? Então, a gente tem bactérias que são aeróbicas e a gente tem bactérias que são anaeróbicas. Então, anaeróbica são aquelas que não dependem necessariamente do oxigênio. Elas podem viver sem oxigênio. Só que tem aquelas que não podem de jeito nenhum entrar em contato com o oxigênio. Então a gente chama essas de anaeróbias ou anaeróbicas estritas. Por quê, pessoal? Se ela tiver em contato com o oxigênio, ela morre. Só que tem outras que tanto faz, são as facultativas. Pode ter oxigênio? Pode, mas não vai fazer diferença, eu vou usar ou não vou usar, beleza? Então ela vai se adaptando aí de acordo com o que você tem. Mas existem ainda, pessoal, algumas bactérias que a gente chama de aerotolerante, ok? Elas não morrem ali na presença do oxigênio, então, mas toleram a sua presença, beleza? Então, essas bactérias anaeróbicas facultativas, a gente pode dizer que são aerotolerantes, beleza? E aí a gente tem as aeróbicas estritas. O que são as anaeróbicas estritas? Elas precisam, com certeza absoluta, de O2. Elas só vivem em locais que têm muito O2. Por exemplo, como no ar atmosférico, beleza? Mas tem algumas que são aeróbicas, elas precisam de oxigênio, mas em baixas concentrações. Então essas a gente vai chamar de microaerófilas. Elas precisam de O2? Sim, mas em baixa concentração. Um pouquinho de O2 é suficiente para elas, ok? Não precisa dessa abundância como a gente tem na atmosfera. Então agora vamos chegar aqui para tentar interpretar esses tubos de ensaio aqui, né? Agora que a gente sabe, então, que as bactérias vão ser classificadas em aeróbias estritas, anaeróbias estritas, aeróbias facultativas, anaeróbias aerotolerantes e essas microaerófilas, beleza? Então, essas classificações todas têm a ver com a necessidade ou independência desse oxigênio para sobreviver, né? Então, como a gente falou, algumas nem toleram oxigênio, né? E outras só sobrevivem se tiver muito oxigênio, outras se tiver um pouquinho e por aí vai. Então, a questão está querendo que a gente fale de anaeróbias facultativas, tranquilo?
Então vamos ver o que tem nesse primeiro tubo de ensaio. Nesse primeiro tubo de ensaio, a gente tem aqui uma bactéria que só cresceu aqui em cima, beleza? Então o que vocês acham, pessoal? Ela precisa ou não de oxigênio? Ela precisa de oxigênio. Em baixa ou alta concentração? Em alta, porque ela só cresceu na superfície. Agora, olha o segundo tubo. Esse aqui não cresceu em lugar nenhum aqui em cima, só aqui embaixo. Então, se ela tiver contato com o oxigênio, ela não cresce. Essa aqui, né, o terceiro tubinho, a gente tem um crescimento maior aqui em cima, mas ela consegue sobreviver aqui embaixo. Tranquilo? Essa aqui, pessoal, tanto faz. Em todos os pontos aqui, você encontra essa bactéria, beleza? Já no último tubinho, a gente tem uma bactéria que não cresce, né, no fundo, não teve crescimento, mas ela não obrigatoriamente ficou aqui na superfície, ela cresceu um pouco mais abaixo. É aquela que mostra que não precisa de altas concentrações de oxigênio, beleza? Então, qual que é o nosso raciocínio? Bactéria anaeróbia facultativa. Ela gosta, ela pode crescer em ausência de oxigênio, mas ela cresce em presença de oxigênio. Tranquilo? Então, ok. Então, a gente precisa dessas anaeróbias facultativas. A primeira, que é a Mycobacterium tuberculosis. Qual que é o padrão, então, que ela tem? Só cresceu lá em cima, com muita disponibilidade de oxigênio. Essa aí, então, ela é aeróbia estrita, ok? Não é a nossa resposta. Clostridium botulinum só cresceu lá embaixo, sem nada de oxigênio. Esse é o tipo de crescimento compatível com as bactérias anaeróbias estritas, ou seja, nada de oxigênio. Tranquilo? A letra C, pessoal, ela cresce tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, mas ela cresce melhor na presença, certo? Isso são as anaeróbias facultativas. Por que ela vai crescer um pouco mais na presença de oxigênio? Porque a respiração celular, pessoal, ela é um processo metabólico que gera mais ATP do que a anaerobiose, né, que são os processos fermentativos. Então, se a bactéria tem oxigênio disponível, ela vai preferir crescer com oxigênio, porque ela gera mais energia, ela gera mais ATP. Mas ela consegue fazer aqui embaixo? Consegue também, tá? Mas ela prefere, ela tem a opção, ela é facultativa. Então, a nossa resposta é o Staphylococcus aureus, porque ela cresce em todo o tubo, mas ela prefere lá em cima no sentido de produzir mais ATP, ok? Pessoal, e essa Lactobacillus acidófilos, né? Por que não é a nossa resposta? Porque esse é aquele conceito de aerotolerante, tá? Então, é aquela bactéria que ela não vai usar o oxigênio. Como é que eu sei que ela não está usando oxigênio? Porque não concentrou aqui em cima. Mas ela cresce, tem oxigênio ali, tudo bem, ele está ali. Eu não estou usando para crescer, mas eu vou tolerar a sua presença, ok? Por isso que não é, esse aqui não mostra ele usando, então, o oxigênio. Então, ela não é facultativa, beleza? Ela é anaeróbia, mas ela suporta viver com esse oxigênio ali. E letra E, Helicobacter pylori. O que essa aqui mostrou pra gente? Que são aquelas microaerófilas. Ela não precisa estar com aquele tanto de oxigênio. Um pouquinho já fez ela crescer. Então, a nossa resposta, letra C.